Você falou de momentos em que a Lava Jato teria se cedido. Vamos a um primeiro momento em que o Brasil parou assustado com a condução coercitiva de Lula para prestar depoimento na sala da Polícia Federal no aeroporto de Congonhas. Antes das 7 da manhã, Lula saiu de casa num carro descaracterizado e foi levado para o aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, para prestar depoimento. O clima ficou tenso e muitos manifestantes discutiram. Começou um confronto na rua, em frente a Congonhas. Eu já ouvi a condução coercitiva do Lula de ser justificada justamente para evitar balbúrdias, confrontos, que acabaram por acontecer, né? Veja, o que nós tínhamos de informação na época, até porque tinha uma interceptação em andamento, que poderia haver, naquela mesma data da condução coercitiva, haveriam várias buscas e apreensões em locais importantes de colheita de provas. Inclusive, foram colhidas provas importantes nessas buscas, por exemplo, lá no famoso sítio de Atibaia. E o que nós tínhamos de informação, isso está no processo, de que poderia haver um movimento de resistência, tá, coordenado pelo ex-presidente, de impedir, com manifestantes, a coleta da prova nesses locais. Então, daí, o que se entendeu como prudente foi adotar essa medida, vamos dizer assim, para evitar que houvesse uma coordenação de atos dessa espécie. Então não há necessidade de fazer uma autocrítica. Eu acho que o senhor... Não, a decisão foi correta. O que ali deve ser lamentado, realmente, a polícia foi até a residência dele, tomou a decisão, é melhor não colher o depoimento aqui no apartamento, que também começou ali surgirem manifestantes, e se deslocou com o ex-presidente a um local que imaginava que seria tranquilo tomar o depoimento. Mas, isso nós temos a informação, o próprio staff do ex-presidente informou aonde ele estava indo e aí se dirigiram vários manifestantes naqueles locais que geraram aquele tumulto. Da minha parte, da parte do juiz, da parte do Ministério Público e da parte dos policiais, ninguém tinha a menor intenção de gerar confusão. Pelo contrário. Doutor Moro, outro momento muito polêmico agora. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. A divulgação desses áudios foi considerada ilegal por vários juristas. A própria gravação foi anulada como prova pelo ministro Teori Zavascki no STF. Nesse caso, 3 anos depois, o senhor reconhece que tomou essa decisão com o fígado? Vou voltar a falar dos projetos lá do Ministério. Na verdade, assim, eu tenho falado que o caso do ex-presidente Lula pertence ao meu passado, tá? Eu não gosto de ficar rememorando esses fatos. Eu autorizei essa interceptação, tá? Ela tinha causa provável. A boa parte da interceptação... Ninguém interceptou a presidente da República. Na verdade, é ela que faz uma ligação ao telefone do ex-presidente, que nem era dele, era de um assessor dele, tá? Mas ele utilizava esse telefone. Tá? E a interceptação era importante para a coleta de provas, naquele caso. Não era uma prova ilegal, é diferente. Uma busca e apreensão sem mandado. Tá? A prova que se encontra na residência do sujeito pode ser lá 500 quilos de cocaína, mas se não tiver um mandado, se não tiver uma causa provável para entrar lá, é uma prova ilegal. No caso da interceptação, tinha essa causa provável e tinha autorização. Foi uma questão ali de um intervalo de 1 hora de operacionalização da efetivação que surgiu esse novo diálogo. E a decisão também foi muito rápida. Né? A minha decisão era para manter o diálogo e aí caberia ao Supremo Tribunal Federal decidir se aquele diálogo seria ou não seria uma prova válida. Na minha opinião, era para prova válida. Agora, advogados, juristas, juízes divergem muito em interpretação do direito. Isso não quer dizer que a decisão, vamos dizer assim, foi tomada de má fé. A decisão foi correta. Na minha opinião, eu não perguntei se era má fé, se o fígado entrou nessa decisão. Não, eu creio que não. Eu fiz o que eu achava certo e não me arrependo em nenhum minuto daquela decisão. O que eu fiquei um pouco contrariado e manifestei ao Supremo nesse sentido, eu não esperava tanta controvérsia em cima da decisão,
né? E aí eu solicitei escusas pela controvérsia gerada. Mas a minha opinião foi correta. Vamos supor, o problema ali não era a captação do diálogo e a divulgação do diálogo. O problema era o diálogo em si, o conteúdo do diálogo. Que ali era uma ação visando burlar a justiça. E esse era o ponto. O que eu achei nesse caso é que é meu dever como juiz tomar a decisão certa, que para mim foi a decisão certa exatamente essa. Deixa eu levantar, perdão, data vênia, mais um abacaxi ou um pepino, como queira chamar. O Ministério da Justiça está satisfeito com o desenrolar das investigações sobre as relações do senador Flávio Bolsonaro com o assessor Fabrício Queiroz e a revelação do COAF de dezenas de depósitos suspeitos? Essa é uma investigação que não está na Polícia Federal, nem está lá no Ministério. É uma investigação que está aqui com o Ministério Público Estadual. Quer dizer, aqui não, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E eles têm autonomia e independência para realizar essa investigação. O Ministério lá não é um... O ministro não é um super-tiro, não é um super-juiz, ele não vai se carregar da investigação de todos ou qualquer caso concreto. O que nós fazemos é dar estrutura e apoio para as investigações quando solicitado. Agora, o ministro não cuida especificamente dessas investigações, desses casos concretos. Eu costumo dizer que a gente aqui faz boa televisão quando a gente consegue lidar com as nossas contradições. Toda atividade tem contradições. E a de um ministro, em qualquer governo, é lidar diariamente com ambivalências, contradições. Então, vou apontar algumas questões assim. Vou ler um trecho de uma sentença sua de fevereiro de 2017. A destinação da vantagem indevida em acordos de corrupção a partidos políticos e a campanhas eleitorais é tão ou mais reprovável do que a sua destinação ao enriquecimento pessoal, considerando o prejuízo causado à integridade do processo político-eleitoral. 2 anos depois, ao ser retirado do pacote anticrime a parte referente à criminalização do Caixa 2, o senhor deu a seguinte explicação. Houve uma reclamação por parte de alguns agentes políticos de que o Caixa 2 é um crime grave, mas não tem a mesma gravidade que corrupção, que crime organizado e os crimes violentos. Então, nós acabamos optando por colocar a criminalização num projeto à parte, mas que está sendo encaminhado ao mesmo momento. Foi o governo ouvindo reclamações razoáveis dos parlamentares quanto a esse ponto e simplesmente adotando uma estratégia diferente. Quer dizer, esse desmembramento foi para facilitar o seu trabalho ou a vida dos parlamentares? Não, deixa eu te explicar assim. Quando eu não retiro nenhuma vírgula do que eu falei na sentença. O que aconteceu foi o seguinte. No caso da Lava Jato, da investigação da Petrobras, o que nós tínhamos? Em um contrato da Petrobras, se pagava suborno, e esse suborno era dividido entre, por exemplo, um diretor da Petrobras e um agente político e o partido político. Parte do dinheiro, às vezes, ia para enriquecimento do agente político. Por exemplo, para uma conta na Suíça, como foi o caso do ex-presidente da Câmara, ou para reformas imobiliárias. Em outros casos, o dinheiro ia ser empregado para financiar ilegalmente eleições. O que eu disse na sentença, olha, eu acho que nesse caso é até pior, porque a corrupção está comprometendo o processo político democrático. Foi um juízo porque se tentava minimizar o problema do dinheiro não ser utilizado para enriquecimento, mas sim para financiar a eleição. Até aí estamos juntos, mas a questão é que o desmembramento deu a impressão que isso estava atenuando essa mesma afirmação. O crime de Caixa 2 não é exatamente a mesma coisa que corrupção. A corrupção tem a contrapartida, o quiproquo. Eu recebo suborno em troca de algo, ainda que esse algo possa ser uma política geral favorável àquela pessoa. Enquanto que no Caixa 2 o que eu tenho é entrega de dinheiro para financiar a eleição sem que esse dinheiro seja registrado, o que viola a lei eleitoral. Mas não existe a contrapartida, certo? Então, são crimes diferentes, ambos são absolutamente graves. E qual que é o ponto importante, na verdade? Eu acho que esse projeto anticrime, o grande mérito dele, ele tem medidas lá que são importantes, são oportunas, eu acho que aprová-la vai fazer diferença. Mas quais são as cruciais que não podem deixar de ser aprovadas? Por exemplo, a questão da segunda instância. É um dos pontos cruciais. Mas vou te colocar assim, o projeto, além das medidas do valor intrínseco deles,
é uma sinalização da posição do Ministério da Justiça e do governo em relação a esses temas. Então, quem que apresentou projeto, por exemplo, que ataca a corrupção nos últimos governos durante todos esses escândalos de corrupção? Pelo menos desde 2014. Praticamente ninguém apresentou nada. E o governo vem agora e apresenta. Não só apresenta contra a corrupção, mas também contra o crime organizado e crime violento, e apresenta uma proposta de uma criminalização melhor do Caixa 2, do crime de Caixa 2, que não é corrupção, mas é grave e precisa estar regulado na lei. E o desmembramento foi parte de uma coisa chamada política. Olha, o que eu posso te dizer, lhe assegurar é o seguinte, eu vou lutar para aprovar cada vírgula de todos os projetos que o Ministério da Justiça apresentar, inclusive da criminalização do Caixa 2. Outra questão que me parece cara ao senhor e às suas propostas é a questão de transferir para a Justiça Eleitoral processos que envolvem crimes eleitorais que, a seu ver, deveriam ir para a Justiça Comum. Procuradores da Lava Jato criticaram a decisão do STF em sentido contrário. Por que precisam ir para a Justiça Comum? Por que o senhor defende isso? Isso eu falei também, muito respeitosamente, mesmo antes do julgamento, a Justiça Eleitoral tem grandes méritos. Mas, para julgar crimes complexos, corrupção, lavagem de dinheiro, não é bem o melhor lugar. Ela não tem uma tradição, ela não tem uma expertise, e os juízes são temporários, eles ficam ali 2 anos. Muitas vezes um caso leva mais de 2 anos tramitando e é ruim essa troca de juiz. Então, o que nós defendemos era que fosse separado. Que é crime eleitoral fica com a Justiça Eleitoral, os outros crimes, corrupção, lavagem, ficam com a Justiça. Agora o Supremo decidiu, acho que essa decisão tem que ser respeitada, né? Acho que a decisão pode ser criticada, acho há excessos, às vezes, nessas críticas, as críticas não podem, assim, ir para o lado do ódio, da ofensa, mas a decisão pode ser criticada.